Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Modern Barber School, a sua escola para barbeiros. E hoje a gente vai trazer aqui as teorias antes de vocês pegarem a prática. Então, para vocês entenderem os processos, entenderem os passo a passos, para que daí a hora que você for praticar, você já saber. Hoje a gente vai começar aqui com a teoria do degradê, que é um corte muito utilizado aí no nosso dia a dia, né? Então, vamos lá. Então o degradê, ele nada mais é do que diferença de tons. Ele, como vocês viram nas aulas introdutórias dele para a graduação, tem a diferença que a gente precisa ter evidente essa troca de tons. Então a gente, aqui no bonequinho, a gente consegue ver partindo do branco, tendo o cinza, chegando no preto, para daí ir para o topo. Então o degradê, ele é uma transição de cor do preto ao branco, ou do branco ao preto. O preto seria o quê? A região das arestas. Como vocês viram também nas aulas introdutórias, a aresta é essa região que faz a conexão do topo do cabelo com a lateral. Então, a parte preta sempre serão as arestas. Se o seu cliente pedir um corte sem aresta, a parte preta vai ser essa parte de cima. Aí você vai ter que subir, consequentemente, todos os outros pentes. A parte cinza será a região mais ou menos da recessão média. Por que mais ou menos? Isso depende da altura do degradê que você está fazendo. Se você está fazendo um high fade, ele vai ficar acima dessa recessão média. Se você está fazendo um mid fade, ele vai ficar exatamente na recessão média. Se você vai fazer um low fade, ela vai ficar bem abaixo da recessão média. Então a parte cinza é a parte onde faz essa transição do preto para o branco. Quando a gente está começando, geralmente a gente não consegue controlar essa parte cinza e aí a gente acaba fazendo um degradê preto e branco. Então vocês têm que focar muito nessa parte cinza, que é a parte que vai dar esse destaque. E daí a gente tem a região branca, né, do degradê, que pode ser um dedo acima da orelha, 2, 3, meio dedo. Por quê? Novamente, por conta do jeito que você vai fazer o degradê. Se for um high fade, você vai subir ele lá na sua recessão média. Se for um low fade, você vai subir meio dedinho, só sobre a orelha, aqui assim. Se for um mid fade, aí você vai subir um dedinho. Por quê? Porque se você subir um dedinho, depois você vai subir mais um dedinho de máquina 1, que é a parte cinza, você vai estar com ela na recessão média, a 1. Então, você tem que ir analisando qual degradê você vai fazer, qual estilo de degradê, né, você vai fazer, para daí você saber quanto que você precisa. Mas só precisa saber que preto, região das arestas, cinza é a parte do meio do degradê, então se a sua aresta ficou menor, a sua região cinza sobe mais, se a sua aresta ficou maior, a sua região cinza sobe menos. E a parte branca, que é o final ali, né? Aí a gente tem aqui o C-Motion, que é para desmarcar, ou seja, você vir com as costas da máquina e fazendo aquele movimento em C ou movimento em pá, depende da região do Brasil. E a gente tem o movimento reto, que é um movimento para marcar, porque se eu venho com a máquina reta e paro, ele vai fazer uma linha muito forte. Então a gente tem esses dois movimentos que a gente vai utilizar aí no degradê. Então a gente vai criar primeiramente 3 marcações base, máquina 2 para quê? Para que a gente chegue até a nossa aresta, a 2 vai ser o limite, então a gente vai subir a 2 até a região das arestas, aí a gente tem a máquina 1, que é a máquina para a região cinza, e a máquina 0 para fazer o branco, e aí depois pode vir a máquina de acabamento e shaver ou navalha, né? Que daí a gente deixa mais branco ainda. Mas vocês têm que entender que a região preta sempre será feita com a máquina 2, a região cinza sempre com a máquina 1 e a região branca sempre com a máquina 0 ou shaver. E a gente vai sempre trabalhar o quê? Uma distância de pelo menos cerca de um dedo em cada marcação. Então marquei a 0, um dedo acima da orelha, vou subir mais um dedo de 1 e vou subir mais um dedo de 2. Ok? Para quê? Para que a gente tenha um espaço legal para a gente trabalhar, para que a gente não faça, como eu falei no começo da aula, não faça um degradê preto e branco,
Porque se você não der o espaçamento necessário para você fazer esse degradê, ele vai ficar marcado ou você vai perder alguma das marcações. E geralmente, quando a gente perde alguma das marcações, a gente perde a marcação da 1, que é a região cinza. Então a gente perde essa transição e acaba deixando esse teu degradê muito preto e branco. E aí ele não é um degradê, porque não tem a diferença de tom. Então ele não vem do preto, caindo para o cinza, depois para o branco. Ele já preto e branco. Então ele não vira um degradê corretamente. Então sempre se atentar a isso, de você deixar pelo menos um dedo de distância entre as máquinas. Claro, se você vai subir o seu degradê, fazer um high fade, da 2 para 1, você pode deixar um dedo de distância. E da 1 para 0, você deixa mais um dedo. Mas aí vai sobrar muita dessa região. O que você vai fazer? Você vai deixar só na 0? Você vai usar uma shaver? Então a tua shaver também vai subir até cerca de um dedo próxima da máquina 0. Então sempre ter isso na mente. Pelo menos um dedo de distância entre uma marcação e outra. O que você pode fazer no começo? Coloca o dedo, marca bem e vem fazendo as marcações. Não tem problema nenhum quando você está começando, até você ter esse feeling de olhar e saber, cara, aqui eu marquei um dedo, aqui eu não marquei um dedo. Para quê? Para que você faça a mesma marcação desse lado, você faça desse. Então, para que você não se perca nas marcações, pode utilizar o seu dedo sem problema nenhum. Aqui agora a gente vai para o passo a passo, né, do que você tem que fazer. Então a gente vai começar sempre desembaraçando o cabelo com a parte grossa do pente. Vocês verão isso muito na aula prática. E por que a gente usa a parte grossa do pente? Porque aquele cabelo pode estar com pomada, pode estar com laque, pode estar com vários produtos, ou pode não ter sido penteado na noite anterior. Então se você vir com a parte fina do pente, vai gerar um desconforto para o seu cliente, pode até quebrar o fio do cabelo dele e não vai ser bacana. Então você vem primeiro desembaraçando com a parte grossa, depois você vai separar o topo da lateral. Aí a gente vai utilizar o pente 2 para fazer a parte preta. Limpeza da lateral e da parte de trás. A gente tem que entender que a gente tem que sempre preservar a nossa aresta e a nossa coroa. Como a gente faz isso? Fazendo um movimento em C, não subindo muito essa máquina também. Aí, aqui você já tem que entender. Se você vai fazer um low fade, você não deve subir a sua máquina 2 até a região da aresta, certo? Assim, até aqui. Por quê? Porque aí a gente vai sobrar muito espaço e aí esse degradê que vai ficar aqui embaixo vai parecer muito marcado. Então, no low fade, você vai subir apenas até a sua recessão baixa, porque daí depois você vai subir um dedinho aqui, ó, de meio dedinho, né, de 0, mais um dedinho de 1, então você terá só essa região para trabalhar um low fade. Então você também tem que ter esse entendimento. No primeira coisa que você vai fazer com o seu cliente é uma entrevista. Então você vai entender, talvez ele vai te mostrar uma foto, então você vai conseguir até pela foto identificar, é um low, é um mid, é um high fade, e aí para você começar. Mas a gente sempre começa com a máquina 2, que é a nossa máquina mais alta. Por quê? Porque aí a gente limpa e as outras máquinas ficam mais fáceis de serem passadas, beleza? Aí a gente vem e marca o pente 0, que será a parte branca, né? E aí, definindo se será low, mid ou high, então se for low, você vai fazer um dedinho aqui, se for mid, você vai fazer um dedo, na verdade, né? Um dedo sobre a orelha, se for o low é meio dedinho, e se for um high fade aí você pode colocar de 2 a 3 dedos. Claro que isso depende muito do espaço que você tem para trabalhar. Então sempre se atente às suas regiões aqui das recessões, para você ter uma base, né? E também você tem que levar em consideração, se aquele degradê for da shaver, você tem que ter esse espaço para você passar a shaver também, beleza? Aí depois a gente vai marcar o pente 1, que é a parte cinza, cerca de um dedo acima da sua marcação da 0, beleza? Aí agora a gente tem 3 marcas. Vão ficar 3 marcas evidentes, bem marcadinhas. E quando você for fazendo essa marcação, você deve fazer extremamente reta, extremamente
no desenho que você quer fazer. Então se você veio e marcou a 2, retinho, 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 aqui ele caiu um pouco, para você preservar sua coroa e tal, você vai fazer a mesma coisa com o pente 0 e a mesma coisa com o pente 1. Você vai marcar eles, os 3 pentes, da mesma forma. E daí, para você começar a fazer essa desmarcação, né, a gente começa da 2 para 1, né, ali. E então a gente vai começar sempre com o pente 1,5 baixo. E a gente vai deixar essa linha entre a 1 e a 2 mais suave. Ela não vai sumir. Por quê? Porque tem uma diferença muito alta. Então o que a 1,5 baixa vai fazer? Ela vai fazer só dar aquela suavidade. Vai sair uma boa parte, mas não vai sair completamente. Daí, depois disso, de você passar 1,5 baixo, e sempre lembrando, para desmarcar, movimento em C ou em Pá. Então, aí a gente vem com o pente 1 na alta. Por que 1 na alta? Porque a 1 na alta, ela é milímetros, pouca coisa, mais baixo do que a 1,5 baixa. Então você vai vir para suavizar mais um pouquinho. Vão ter cabelos finos que você passando a 1 na alta vai sair, ok? Mas a grande maioria dos cabelos, principalmente brasileiros aí, que a gente tem uma miscigenação muito grande, mas o cabelo brasileiro geralmente é um cabelo mais grosso, um cabelo mais denso, não vai sair com a 1,5, com a 1 alta. Então você vai ter que baixar a alavanca até a metade ali, então é a 1 na metade, na intermediária, e você aí sim vai tirar toda essa marcação. Lembrando, sempre com o movimento em C. Isso vocês vão ver claramente ali na aula prática, mas é bom que vocês já se atentem. Sempre que eu for desmarcar, o movimento é em C. Sempre que eu for desmarcar, o movimento é em C. Agora, a gente vai trabalhar a marca da 0 para 1. Foi a última marca que sobrou. Então ali a gente já tem o preto, o cinza, aí agora a gente precisa fazer a transição do branco para o cinza. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai começar com o pente meio, ele alto, vamos suavizar essa marca com o pente meio alto, aí a gente vai vir com ele intermediário, e talvez vão ter cabelos que vai sair, vão ter cabelos que não vai sair. Então, aí você vai ter que ter esse feeling, esse tato, você vai olhar, opa, ainda tô vendo uma marquinha, aí você coloca ele no baixo, e aí quanto mais você vai abaixando, mais em cima da marcação você vai fazendo. Você não pode ir subindo, porque senão a gente vai perder aquela outra marcação de cima. Aí isso não vai apagar a marca da 0 para 1. Isso vai suavizar legal. Como eu disse, em alguns cabelos pode ser que aconteça, se o cabelo for muito fino, mas geralmente não acontece. Aí a gente vem com o pente 0. Com o pente 0 não, né? Com a máquina 0 ali, sem pente. Aí a gente vai colocar ele na alavanca alta e vai trabalhar. E depois o intermediário. Geralmente só sai no intermediário. Pode ser que saia no alto? Pode, como todas as outras marcações. Mas você precisa ter esse feeling, ter esse sentimento. Vi que ainda tem a marcação, continua. E depois disso, se você olhou e está vendo algumas coisinhas, você pode abaixar ela para 0 baixa e polir essa linha. Então o que você vai ter que ter muito cuidado para você não subir demais e acabar perdendo. Então ali você vai usar 2, 3 dentinhos da máquina, você vai ver isso na aula prática. E você vai vir com a máquina de lado só em cima da marca, sem subir mais essa máquina. É hora de polir, né? Então a gente vai ter ali as marcações feitas, o degradê feito. Você vai olhar aos olhos do cliente, pode ser que aquilo ali já está perfeito, mas para você que vai se tornar um profissional, você tem que entregar o seu máximo, então você tem que olhar e falar, está bom, está ótimo, eu gostaria desse corte. Então aí para você polir alguma coisinha, a gente vai usar a tesoura dentada e o pente. Então você vai fazer um pente corrido ali com tesoura dentada, só buscando suavizar algumas marcações. Porque se você fosse às vezes fazer com a máquina, você poderia subir essa marcação e acabar perdendo todo o trabalho que você já tinha feito.
Então com isso, seu degradê estará pronto, né, e você pode se concentrar no restante. E o que seria o restante? Aí você começa ajustando a aresta e a coroa. Então ela vai ficar, às vezes, um pouquinho saltada, então você vai tirar um pouco de volume, você vai tirar um pouco de comprimento, né, primeiro, acertar ela, deixar ela retinha, tal. Depois você vai vir e vai tirar o volume, para quê? Para que essa aresta ela caia certinho, assim como tá a minha, ó. Ela caia e ela consiga ficar certinha, encaixada, não fica aquela linha aparecendo. Aí depois você vai molhar o topo do cabelo e a gente só utiliza água, só utiliza cabelo molhado para corte com tesoura. Então por isso, nunca você vai cortar a lateral com máquina com o cabelo molhado. Por quê? Porque a máquina ela funciona para corte seco. Se você usar ele molhado, ele vai cortar, mas vai deixar pontas, ele não vai cortar corretamente. Então sempre que você for cortar lateral, se o teu cliente chegou suado, você seca esse cabelo primeiro, depois você começa com a máquina. Então você vai molhar o cabelo do topo, né, e vai cortar ele do tamanho que já foi definido naquela entrevista prévia, antes do corte que você conversou com seu cliente. E sempre lembrando de manter um ângulo de 90 graus pelo perímetro todo. Então assim, é no meio, é num canto e é no outro. Nos cantos nunca virar a mão assim, porque assim você está fazendo em 45 e você está arredondando. Ó. A gente consegue ver, ó, 90, 90, 90, que ficou reto. Se eu faço 90, 45 e 45, ficou oval. Então se você quer manter um corte mais quadrado, você tem que manter a linha de corte em 90 graus em relação ao crânio, beleza? Por que em relação ao crânio? Porque aqui o crânio está mais abaixado, aqui o crânio está mais elevado, então sempre em relação a ele. Você vai puxar essa mecha em relação a ele, você vai cortar em 90 graus. Mas isso tudo que eu estou passando aqui de teoria, vocês vão ver na parte prática. Fica tranquilo, que às vezes agora pode parecer uma coisa difícil, uma coisa estranha, e você vai ver na prática que é muito fácil, muito tranquilo, ok? Então, depois de cortar o topo, você vai fazer o encaixe desse topo. Por exemplo, o meu cabelo é um side part. Então, eu tenho esse lado não é conectado com a minha lateral. Por quê? Porque eu gosto que o meu topete fique grande para lá. E esse lado aqui é conectado. Então, se eu vou fazer um side part, eu conecto a lateral do caimento do topete e a outra lateral não conecto. Se eu vou fazer um pompadour, que é aquele topete todo para trás, como vocês viram, eu vou conectar as duas laterais. Por quê? Porque esse cabelo ele precisa se assentar direitinho lá para trás, ok? Então você vai fazer esse encaixe, depois você vai encaixar o topete. Isso também vocês vão ver nas aulas práticas. Fica tranquilo. Depois você vai secar o cabelo e vai fazer a texturização. Texturização a gente faz com o cabelo seco também, porque é no cabelo seco que você vê o volume verdadeiro daquele cabelo. No cabelo molhado, o cabelo ele tende a reduzir o seu volume por conta da água. Então, quando você seca, o cabelo arma um pouquinho mais. Então é nele que você vai texturizar. Então você vai ir percebendo aonde aquele cabelo precisa um pouquinho mais de leveza, em outros lugares às vezes não. Então texturização sempre com o cabelo seco. E depois de texturizar, você dá uma olhada se tem alguma marca entre o topo e a lateral, aqui nas arestas, na coroa, e utilizar a tesoura dentada para suavizar. Depois disso é só lavar o cabelo e finalizar e está pronto. Você fez um degradê. Espero que vocês peguem essa aula, anotem esse passo a passo, anotem esses pontos. Aqui embaixo dessa aula vai ter esse material em PDF para você conseguir baixar, imprimir, com espaços para anotações. Então, todas as aulas têm esse material aqui embaixo e você juntando tudo isso no final ele vira uma apostila completa. Então sempre baixe o material daqui e imprimam ele para que fique de mais fácil associação para vocês. Espero que tenham curtido, espero vocês na próxima aula e tamo junto!